Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Estúdio COP30 no ar, hoje com o ministro das Cidades, Jader Filho. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já começa a transformar a realidade da região norte e promete deixar marcas que vão muito além da realização da Conferência do Clima, a COP30 em Belém. Junto com o maior evento mundial sobre mudanças climáticas, tem uma série de obras, investimentos e melhorias na infraestrutura que vão impactar diretamente a vida de quem vive na capital paraense e em toda a Amazônia. E é sobre esse legado concreto e simbólico que vamos conversar hoje. Fique com a gente, o Estúdio COP30 está começando. Ministro Jader Filho, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço a você, Karine, e todos aqui que fazem esse programa tão importante que fala desse tema da COP. É isso. Ministro, de mobilidade urbana a saneamento básico, de tecnologia a modernização dos espaços públicos, as mudanças já estão em andamento. A grande questão é: qual será o verdadeiro legado da COP30 para Belém e para a região amazônica? O que fica depois que os líderes mundiais e delegações internacionais voltarem para casa? Para a realização da COP30 em Belém, no Pará, o governo federal está investindo bilhões de reais em recursos para preparar a região para receber esse evento mundial. Então, vou convidar aqui o ministro Jader e você que está com a gente para acompanhar a reportagem de Graziele Bezerra. Centenária, colorida, vibrante e cercada de natureza, Belém parece ter sido projetada para sediar uma conferência do clima. E por isso mesmo, recém-eleito presidente do Brasil, mas ainda antes de tomar posse do seu terceiro mandato, Lula participou da COP27 no Egito em 2022 e apresentou a candidatura para a capital paraense receber a COP30. Oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. O resultado saiu em maio de 2023 e foi divulgado nas redes sociais do presidente Lula, em um vídeo gravado aqui no Palácio do Planalto. Acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Lula celebrou a vitória da candidatura do Brasil para realizar a COP30 no coração da Amazônia. Eu estou convencido, Helder, que vai ser um grande evento e eu quero que você saiba que o governo federal estará à sua disposição para ajudar naquilo que for necessário, porque é um evento que vai mostrar mais uma vez a cara do Brasil para o mundo. De acordo com o governo federal, são esperadas em Belém pelo menos 40 mil pessoas dos 198 países signatários da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Para preparar a cidade, foram destinados mais de 4 bilhões de reais para áreas como infraestrutura, turismo, saneamento, segurança, hotelaria e saúde. São investimentos, nenhum deles é maquiagem, não estamos pintando fachada, nós estamos fazendo mudanças e reformas estruturais na cidade. O maior projeto de urbanização de favelas e baixadas da história dos 72 anos do BNDES. O Bruno trabalha com ecoturismo em Belém e comemora os investimentos na região.
um parque aquático, com uma pista de skate muito legal, quadras, campos e várias outras atrações aqui dentro. Foi construído também, ampliado o aeroporto de Belém. Isso com certeza é um feito muito grande para a cidade, o saneamento básico que está sendo tratado. Só para a área da saúde foram investidos 53 milhões de reais para contratar profissionais e reformar unidades de saúde. De olho na recepção às delegações estrangeiras, o Ministério do Turismo investiu na primeira escola de turismo do Brasil em Belém, que oferece cursos nas áreas de sustentabilidade, educação ambiental, hospitalidade e atendimento bilíngue. O Porto do Outeiro passa por reforma para receber 2 navios de cruzeiro que vão funcionar como hotéis flutuantes. Quase 234 milhões de reais foram destinados para isso. Já no Aeroporto Internacional de Belém, o mais movimentado da região norte, o investimento está na casa de 450 milhões de reais. O que começou como um sonho de sediar a COP já é hoje mudança de vida para essa população da região norte do país. Tem vários legados que vão ficar da COP30. E para a gente do turismo é muito importante essas construções, essas obras para a infraestrutura da cidade, para a infraestrutura do turismo. Aí, ministro, uma transformação muito grande lá em Belém. E quero já aproveitar a reportagem da Graziele Bezerra para a gente falar um pouco do turismo, né? Turismo que com isso tudo, com a COP, vai movimentar muito, não só Belém, mas a expectativa é que a região norte também ganhe bastante, né, ministro? Queria que o senhor comentasse como é que vai ficar o turismo, como já está e como deve ficar o turismo a partir da COP. Primeiro, dizer para você, Karine, do meu orgulho, né, vendo essa matéria, me parabenizando vocês, falando da minha Belém, confesso para você que eu fico bastante emocionado de ver, enfim, a nossa cidade recebendo tantas infraestruturas, tantos investimentos. Eu acho o seguinte, primeiro, Karine, eu acho que Belém, ela entra na rota internacional definitivamente em termos da questão do turismo. Só a exposição, o número de pessoas que vão a Belém, que vão conhecer a nossa cultura, Karine, que é riquíssima. A cultura paraense é uma das culturas mais ricas do Brasil. A nossa culinária, sem dúvida nenhuma, é a melhor culinária do país. As pessoas vão poder entender o que é essa riqueza, a nossa música, a nossa dança. E hoje, eu acho que o que precisava para que esse turismo de fato acontecesse são as infraestruturas que estão sendo construídas, seja pelo governo federal, com muitos investimentos, seja pelo governo do estado, pela prefeitura de Belém. Então, eu acredito que Belém vai estar preparada em todos os sentidos para receber não só os turistas que vão até a COP, como também os turistas que vão ficar depois, que vão vir depois para a nossa cidade. Então a gente fica muito feliz. Também quero fazer um registro importante. Os investimentos estão sendo feitos pela iniciativa privada. Hotéis de altíssimo padrão estão chegando a Belém. Então, eu acho que Belém deixa um legado importantíssimo. Fora toda, como eu disse a você, toda a exposição que Belém vai ter. Durante 12 dias, né, Karine, o mundo vai estar voltado para Belém. As emissoras de todos os países vão estar representadas em Belém com olhar. E quando você sabe muito bem disso. Quando você dá esse nível de exposição e com as infraestruturas que estão sendo montadas, que já foram entregues para a cidade, eu tenho nenhuma dúvida que esse é um grande legado, porque esse legado vai gerar emprego, vai gerar renda, vai desenvolver toda a região, até porque quem vai a Belém não vai ficar só em Belém, vai ao Terra do Chão, a Santarém, vai ao Marajó, vai conhecer o litoral, que é belíssimo, o litoral do Pará, que, por exemplo, lhe fazer um convite, inclusive, a Salinas, que é uma praia belíssima, com água quente, enfim, tem toda ainda uma cultura rústica envolvida em torno disso, fora os outros estados. Quem vai também ao Pará pode ir a Manaus, pode ir a São Luís, enfim. Então, eu acho que esse grande legado
nós temos dois grandes legados, né, Karine? A exposição que a região vai ter. E dois, as obras que vão ficar. Porque as obras, Karine, muitas delas foram construídas para poder fazer a COP. Sim. Mas essas obras só vão ser usadas por quem vai à COP durante 12 dias. Isso vai ficar para a história da nossa capital, da capital de Belém. Então, a gente tem que saudar muito a coragem e o comprometimento do presidente Lula, do governador Helder, de terem feito isso lá em Sharm el-Sheikh, terem feito dar esse primeiro passo lá no Egito, né? E aí, obviamente, a ONU abraçou essa causa. Eu tenho certeza que Belém vai fazer um grande papel e essa será, como a gente tem dito, a COP da virada, onde a gente vai sair do discurso, onde a gente vai sair da conversa e vai partir para a prática de cuidar do nosso meio ambiente. Tomara, ministro. Quero saber o que mudou lá em Belém, o que mais mudou nessa infraestrutura para receber o turista? Qual foi a principal mudança que o senhor percebeu aí com esses investimentos todos? Eu acho que primeiro você tem hoje, Karine, obras de infraestrutura para você poder recepcionar. Eu acho que eu vou desde o início da chegada, vamos dizer assim, né? As obras de infraestrutura, a mudança, por exemplo, no aeroporto de Belém. Se você vai ver, você vê um aeroporto antes e um aeroporto que hoje está sendo entregue não só aos turistas, mas como o povo de Belém e o povo do Brasil que vai visitar a nossa cidade ou que vai fazer negócios, que, enfim, que vai estar lá. Outro, você tem os berços que estão sendo construídos no Outeiro para poder nós podemos recepcionar grandes esses transatlânticos que vão lá, enfim, os cruzeiros de turismo que vão até Belém. Porque antigamente, o que acontecia, Karine? As pessoas ficavam, os cruzeiros iam a Belém, mas ficavam fundeados. Quer dizer, ficavam distantes e aquele barquinho que vinha e que trazia e buscava os turistas. Hoje não. Hoje você tem os berços que você pode receber esses turistas lá e o turista vai entrar e vai sair, obviamente, a hora que quiser dos cruzeiros. Foi feita uma ponte muito importante que vai poder vai facilitar todo esse trânsito, né, o transporte das pessoas que ficarem no cruzeiro lá em Outeiro, vão poder, Outeiro que é um distrito, né, quem não conhece é um distrito de Belém, mas vai poder ter essa facilidade de poder estar rapidamente até o centro da cidade. Então, são obras muito importantes. Fora as obras de hotelaria, que muitas dessas financiadas com recursos do governo federal, são hotéis de altíssimo padrão para poder também receber. Você tem a obra, o museu, por exemplo, uma obra que é feita com o BNDES, que é o Museu das Amazônias. É a primeira vez que existe um museu, Karine, que fala de todas as Amazônias, não só da Amazônia brasileira. Você vai falar da Amazônia venezuelana, você vai falar da Amazônia colombiana, da Amazônia boliviana, enfim, de todas as Amazônias e da Amazônia brasileira. Então é um momento das pessoas conhecerem um pouquinho a diversidade dessa Amazônia, porque as pessoas falam muito da Amazônia brasileira, mas a Amazônia invade diversos países da América do Sul. Então eu acho que você tem muitos equipamentos, você tem a Nova Doca, que é um parque linear belíssimo. Você tem o Parque da Cidade, Karine, que é hoje, eu garanto a você, é o equipamento de urbanização, de transformação de uma região mais, hoje, vamos dizer assim, maior, com maiores equipamentos que nós temos hoje no país. É lindo de ver. Convido você, Karine, eu sei que você vai estar lá em Belém, você vai ver e você vai ficar muito, muito bem impressionado com esse parque que nós temos. Então, nós temos muitos equipamentos. Agora, Karine, nada disso disputa com a recepção, com o carinho que o paraense recebe. O povo paraense. O povo paraense recebe. Não dá para disputar com a nossa culinária, Karine. O tacacá, a maniçoba, o pato no tucupi, o nosso açaí, que, enfim, o Pará é a terra do açaí. Enfim, Karine, eu garanto para você que isso aí, a nossa dança, o carimbó, o sirial, o lundu, a nossa música, isso aí, Karine, eu vou dizer para você, aí não dá para disputar, aí não tem obra que faça disputa com isso, porque esse sim será o grande símbolo, que é a cultura e o carinho com que o povo paraense recebe as pessoas. Ministro,
mão de obra para receber essa população toda? Porque gera bastante emprego, né? O turismo alavanca muito a parte de empregos. Belém está preparada para receber? Sem dúvida nenhuma, tem sido feito muitos treinamentos, tanto por todo o Sistema S, como também por parte do Governo do Estado. O próprio Ministério do Turismo fez uma escola do turismo lá em Belém, exatamente a primeira escola do turismo do Brasil. Então a gente precisa, de fato, investir, porque se por um lado você tem grandes equipamentos, você tem coisas para mostrar, a nossa culinária, mas nós também temos que saber receber. Tem o Forma Pará, que é feito, é um programa importante feito pelo Governo do Estado também, que atende também. Tem cursos de inglês que nós estamos fazendo lá no Estado para que a gente possa receber os turistas. Enfim, se você tem, como eu disse a você, nós temos que pensar no todo. E eu acho que Belém e todos esses treinamentos que têm sido feitos ao seu povo, e as pessoas também, outras pessoas estão vindo a Belém para trabalhar durante a COP, eu acho que nós vamos saber receber. E como eu disse a você, repito isso, o calor humano com que o paraense recebe, isso aí é inigualável. Tá aí, ministro Jader Filho, já nos adiantando como será a receptividade do povo paraense e tudo que a gente vai poder conferir lá durante a COP30 e depois também. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para conversar muito mais sobre o legado da COP30 para Belém e para a região amazônica. Até já. Estúdio COP30 de volta, hoje com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, em todos os programas a gente está trazendo questões de representantes da sociedade civil para essa conversa. A primeira participação hoje vem da OCAS, Organização Comunitária de Adesão Social. É uma plataforma de impacto socioambiental com assessoria de lideranças que atuam com bases comunitárias em mais de 5 regiões da Amazônia paraense. Eles têm como missão trazer soluções inovadoras e sustentáveis para gerar impacto socioambiental positivo e empoderamento de comunidades locais. Vamos ver. Nós sabemos o quanto que é importante hoje, dentro da maior bacia hidrográfica do mundo, compreender a mobilidade fluvial. Então, em termos de infraestrutura, eu gostaria de saber quais os investimentos em mobilidade, principalmente fluvial, e que aí também está inserido no contexto saneamento e habitação, o Ministério das Cidades pretende garantir em Belém e regiões próximas, como a região das ilhas, com o legado da COP30. Ministro, mobilidade fluvial. A região norte tem essa característica, diferentemente aqui do centro-oeste, do sul, do nordeste, né? Os rios são as estradas, né? E aí, por isso, vem essa pergunta aí de mobilidade fluvial. O que mudou para a COP30 na mobilidade fluvial, ministro? Nós temos grandes investimentos que estão sendo feitos, primeiro pelo governo do estado, em toda a região, enfim, porque você de fato precisa isso. Você tem, por exemplo, a Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, ela precisa do transporte, não é um luxo, é uma necessidade, é uma opção. E muitas das vezes é a única opção que você tem para você se deslocar dentro do Marajó. Ou é através dos rios ou é através de helicóptero, ou avião. Não há outra alternativa de você fazer esse transporte. Por isso que o governo do estado tem feito um investimento muito grande, é o maior investimento da história do estado do Pará em termos de novos terminais que estão sendo feitos. Especialmente para a COP, eu citaria 2 grandes investimentos. O terminal de Icoraci, que é um grande terminal que está em obra, está no processo já de finalização deste, que era onde antes eu comentei, no bloco anterior eu comentei com você, que é onde ficavam fundeados esses navios. Então está sendo feito um processo de ampliação desse terminal, enfim, vai ser um terminal belíssimo que vai ser construído em Icoraci, e você tem o terminal, esse sim, um terminal que será usado por maior parte dentro da COP, que é o terminal internacional hidroviário de Belém. É uma ampliação grande no terminal hidroviário que já existia na capital. Esse processo está se ampliando. E nós precisamos, de fato,
Carinho, discutir a questão do transporte hidroviário na região norte. Eu acho que nós precisamos investir cada vez mais nisso. Nós temos um problema na questão de custos, que você precisa dialogar como é que você compõe a questão de custos, mas eu acho que não é correto a gente não investir quando você vê tantos igarapés, tantos rios, a possibilidade de você ter esse transporte ativo e facilitando a vida do cidadão comum que vive na região metropolitana e outras regiões da nossa cidade, da nossa capital de Belém, que a gente não faça esses investimentos. E nós, dentro do Ministério das Cidades, nós temos que cada vez mais tratar dessa questão da mobilidade, fora esses 2 grandes investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal, nós precisamos de novos outros investimentos, como eu disse, não só em Belém, mas em outros municípios do estado do Pará, para que a gente possa cada vez mais valorizar e incentivar que o transporte hidroviário se fortaleça em toda a região. Quanto à questão da questão do saneamento, nós temos grandes obras de investimento que nós estamos fazendo, inclusive dentro do Ministério das Cidades, como, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto do UNA, que é um investimento que estava paralisado. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, essa obra estava paralisada. Nós retomamos essas obras junto, em parceria com o governo do estado. São 45 milhões de reais em investimento só na estação de tratamento de esgoto do UNA, que vai atender a 14 bairros de Belém. São mais de 90 mil pessoas que vão ser impactadas com essas obras, né, que definitivamente vão ter o seu esgoto tratado. Nós já fizemos esses investimentos, e são investimentos que precisam ser ampliados. Outro investimento importante que nós estamos fazendo são os investimentos em toda a parte da coleta do esgoto, né, para que seja tratado, inclusive também nessa estação de tratamento de esgoto do UNA, que é todo o tratamento do esgoto da Feira do Ver-o-Peso. Veja, 125 anos. E não tinha esgoto. E não havia o tratamento de esgoto da Feira do Ver-o-Peso. Lá são cerca de 20 mil pessoas por dia que se utilizam, que vão lá para comprar o seu peixe, que vão para comprar as suas ervas, que vão para comer lá nos quiosques, lá na Feira do Ver-o-Peso. E nós estamos agora, nós estamos tratando o esgoto do Ver-o-Peso e também ali daquele bairro ali, que é o bairro central de Belém, que é o bairro mais antigo, né, que é onde Belém inicia. Nós também estamos fazendo a parte da estação, tratando esgoto, fazendo todo o processo de canalização. Essa obra é um investimento total de mais de 16 milhões de reais para que a gente possa tratar o esgoto do Ver-o-Peso. Nós temos também, como você falou, da questão da habitação, investimentos maciços. Nós vamos até o final do ano, Carinho, entregar, são mais de 4 mil unidades que vão ser entregues só na região metropolitana de Belém. Nós vamos entregar obras em Belém, em Ananindeua, nós vamos entregar também obras em Abaetetuba, obras essas, Carinho, que estavam paralisadas quando nós chegamos ao Ministério das Cidades. Nós retomamos e estamos entregando. Fora as novas obras do Minha Casa Minha Vida, que já iniciaram em diversas regiões do Pará e daqui a pouquinho serão entregues à sociedade paraense, que são obras do Minha Casa Minha Vida, que também geram emprego, geram renda, como essas obras de esgotamento sanitário. Se eu posso falar também de obras de saneamento, quando a gente fala também de macrodrenagem. Nós temos grandes obras de macrodrenagem, tanto no Ministério das Cidades, quanto obras de investimento estão sendo feitas por Itaipu, junto com o governo do estado, lá no Pará e na região metropolitana de Belém. Obras com o BNDES também estão sendo feitas. São 15 bacias que estão sofrendo, ou já foram entregues, ou estão em obra, para que a gente possa tirar as famílias do alagamento, que a gente possa urbanizar, porque aí você também tem todo o processo. Você faz o processo de canalização, você evita o alagamento, mas você traz obras de esgotamento sanitário, você traz obras de abastecimento de água, você traz obras de calçamento, tira o povo da poeira, dá dignidade àquelas famílias que moram no entorno. Então, Carinho, são obras
que vão transformar Belém, como, por exemplo, a obra do Canal da Gentil, a obra do Canal da Vileta, a obra do Canal da Cipriano Santos e obras no Ministério das Cidades, como, por exemplo, a obra da Bernardo Saião, a obra do Canal do Tucunduba, do Canal do Mata Fome, do Canal do Ariri Bolonha. São muitos investimentos do governo federal do presidente Lula, do Ministério das Cidades, que estão sendo feitas em parceria com a Prefeitura de Belém e com o governo do estado e que vão transformar a periferia das nossas cidades. Ministro, eu queria saber que outras obras de mobilidade urbana a gente tem em Belém, motivada aí pela COP30 e que vão ficar aí além dessa parte de mobilidade fluvial que o senhor já destacou. Eu acho que nós temos, primeiro, uma grande transformação que eu entendo na mobilidade, a qualidade. Nós fizemos uma parceria, financiamento com o governo do estado, que nós estamos fazendo a renovação da frota de Belém. São 265 novos ônibus, parte deles elétricos, parte deles com Euro 6, quer dizer, respeitando a questão do nosso meio ambiente. Não é só você colocar novos ônibus, mas é cuidar também do meio ambiente. Isso, ônibus energia limpa. Exatamente, energia limpa, ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, que vão poder dar qualidade e mudar essa visão, porque esse é um dos grandes legados que eu entendo da COP a partir desses investimentos, Karine. Por quê? Porque os nossos ônibus em Belém, antes dessa transformação que eu estou aqui descrevendo para você, dessa parceria do Ministério das Cidades com o governo do estado, eram ônibus muito antigos e que não davam a qualidade que a gente precisa dar ao transporte público de Belém. Uma outra obra muito importante, que é uma obra que estava paralisada, que nós retomamos, que é o BRT da Júlio César, que é o BRT Centenário, que liga o aeroporto de Belém. Então as pessoas vão chegar dentro do aeroporto de Belém e vão ter um transporte de qualidade para levar, por exemplo, até o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer a COP. E na segunda parte, Karine, esse transporte vai levar o quê? Vai levar quem chega lá no aeroporto de Belém, por exemplo, para a integração do BRT metropolitano. Então aí você une o BRT e faz uma transformação total no transporte público da capital. Quer dizer, você vai fazer com que as famílias cheguem mais rápido até o seu destino. O turista que vai chegar a Belém vai chegar até o centro da cidade com segurança e com rapidez, porque você faz todo o processo de integração do BRT, que parte lá do aeroporto, lá do início da Avenida Júlio César, até ao Almirante Barroso, que é o troncal principal de Belém. Fora as outras vias inteligentes que nós estamos fazendo, fora as obras de asfaltamento que estão sendo feitas pelo governo do estado na periferia de Belém. Então eu acho que existe um processo da melhoria e da qualidade da mobilidade de Belém que será sentida e muito, na verdade já está sendo sentida e vai continuar avançando cada vez mais. Isso faz toda a diferença, né, ministro? Sair do aeroporto, chegar rapidinho lá ao centro da cidade, onde o turista ou quem está viajando a negócios, enfim, isso é importantíssimo. Mas queria que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre financiamento. Tem várias fontes de financiamento nessas obras. Queria que o senhor nos dissesse de onde vem, então, quem é que está financiando essas obras? Você tem financiamentos que são feitos pelo governo federal, a partir do orçamento geral da União, que são investimentos maciços. Do PAC? Do PAC, né? São obras do PAC, obras do Programa de Aceleração do Crescimento, feitas, boa parte delas, pelo Ministério das Cidades. Você tem obras que são financiadas por Itaipu. São recursos muito importantes, estão vindos de Itaipu. Nós temos recursos também de financiamento do BNDES também, que estão sendo feitas na nossa capital. Nós temos também investimentos por parte do governo do estado, da Prefeitura de Belém. Então você tem muitas fontes de financiamento. Num total, Karine, que chega a mais de 6 bilhões de reais em investimento, quando você soma todos esses investimentos. E aí, nesse primeiro momento, aí gerou muito transtorno para as pessoas, para as famílias, mas ao final, quando a cidade estiver pronta e essas obras estiverem finalizadas, será uma transformação. Eu tenho dito o seguinte, Karine, Belém deu um salto de 30 anos na sua história, recuperou 30 anos disso aí. Isso, exatamente, 30 anos a gente recuperou. Isso aí é uma estimativa que eu faço, aí a gente pode debater e discutir aí, outros professores, outros agentes podem falar, mas eu acredito que foi um salto extraordinário esses investimentos que estão acontecendo na capital paraense.
Sem dúvida. Na hora da obra, todo mundo acha ruim, mas quando está aproveitando aí é bom, né, depois ministro? fica bom. A gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, a gente continua a conversar com o ministro das Cidades, Jader Filho. Até já. Estúdio COP30 de volta, hoje falando sobre os investimentos do governo federal na cidade de Belém para a COP30 e no impacto que tudo isso terá depois desse evento na vida dos paraenses e dos amazônidas de uma maneira geral. Ministro, vamos para mais uma participação. Desta vez, ela vem da Central Única das Favelas do Pará. A CUFA, Central Única das Favelas, é uma organização brasileira com mais de 25 anos de história, reconhecida nacional e internacionalmente por sua atuação nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. Vamos ver. Ministro, todos nós sabemos que a COP30 será histórica para Belém, mas há uma preocupação de que os investimentos e as obras fiquem concentradas nas áreas centrais da cidade. Quais políticas públicas o governo federal está realizando para garantir que as comunidades vulneráveis e as comunidades ribeirinhas também tenham acesso a esse legado da COP30? Então, ministro. Primeiro, eu acho que a gente, Karine, precisa compreender que esses investimentos são investimentos que estão acontecendo tanto no centro da cidade, que é onde vai acontecer o Parque da Cidade, o Porto Futuro 2, que é onde vai acontecer também parte desses eventos, mas nós temos grandes investimentos que estão acontecendo, tanto por parte do governo federal, quanto por parte do governo do estado, nas periferias das nossas cidades, não só em Belém, como em todo o Brasil. Nós estamos agora, por exemplo, nós vamos lançar agora a nova seleção, que nós lançamos, na verdade, a nova seleção de drenagem, por exemplo, para o Brasil. E nós temos novas seleções que estão sendo atuadas tanto em Belém quanto em outras regiões do Brasil. Por exemplo, a Perna Norte é um novo projeto de seleção para Belém. Nós temos outras cidades, não só Belém, como outras cidades no estado do Pará que estão sendo atendidas e do Brasil que estão sendo atendidas com esse projeto. Por quê? Porque macrodrenagem, a questão da prevenção, para que não alague mais, para que a gente não esteja nas nossas periferias, onde as famílias perderem tudo aquilo que tem que ser uma prioridade e é uma prioridade do governo do presidente Lula. É o maior investimento, Karine, da história do governo federal em prevenção, seja em macrodrenagem, seja em contenção de encostas. Nós fizemos na seleção anterior do PAC, nós fizemos uma seleção de mais de 17 bilhões de reais. E nós temos agora o investimento, se nós totalizarmos, Karine, tanto a seleção de 2024 como essa seleção de 2025, Karine, nós vamos superar, vamos chegar quase a 21 bilhões de reais, Karine, só para macrodrenagem e contenção de encostas, molhando o setor. E por quê? Porque quem sofre com esses eventos climáticos, Karine, que vão ser discutidos na COP, quem é? É a periferia. Com certeza. São aquelas famílias que moram nas encostas, onde você recebe, onde você tem aquelas costas que tem todo aquele deslizamento. Quando as famílias não perdem tudo que tem, perdem, inclusive, perdem até a vida. Então, quer dizer, você precisa levar investimentos. Esses processos de alagamentos, como nós vimos no ano passado, lá no Rio Grande do Sul, Karine, onde quantas famílias não perderam a vida, cidades inteiras devastadas. Então, esse é um compromisso do governo do presidente Lula com a prevenção. E essa prevenção, Karine, ela tem que partir primeiro da periferia. Sobre a questão dos ribeirinhos, eu acho que tem uma coisa que eu queria citar aqui, além diante de tantos projetos que nós temos feito para levar água, para levar esgoto, tratar o esgoto, fazer abastecimento de água da zona rural, que foi outra seleção importante que nós fizemos agora no PAC de 2025, já havíamos feito no PAC anterior também, Karine, que é a questão das casas do Minha Casa Minha Vida nas ilhas na frente de Belém. E aí, Karine, tratando o esgoto, nós levando energia limpa para essas casas e nós vamos construir essas casas respeitando a cultura do povo dos ribeirinhos, usando madeira. Mas que madeira é essa? Madeira, junto com a SEMAS estadual, Karine, madeira que foi apreendida em operações. Em operações
contra o desmatamento, da polícia local contra o desmatamento. Então, quer dizer, você está utilizando aquela madeira que foi apreendida de gente que queria devastar, que queria maltratar o nosso meio ambiente para poder fazer casa para o povo ribeirinho da cidade de Belém. Vou pegar esse gancho aí, ministro, para saber o seguinte: como é que o Ministério das Cidades, o senhor que está lá tocando obras como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, o que mudou no planejamento das cidades a partir desses eventos de mudança climática? Mudou o pensamento, o jeito de pensar, como planejar? Sem dúvida alguma. Primeiro, Carinho, eu acho que é importante essa sua fala, eu acho que só para você ter uma ideia. Prevenção, antes do presidente Lula voltar, nos 4 anos antes do presidente Lula retornar, não era mais uma prioridade no Brasil. E como é que você pode considerar, Karine, com tantos eventos climáticos, com essa mudança que nós estamos... Inclusive, é um dos temas principais que vão ser discutidos na COP, que é a questão do aquecimento global. Como é que você pode não cuidar da prevenção diante de tudo isso que a gente tem visto, não só no Brasil, quanto no nosso planeta? Por isso que eu estava citando para você. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, Karine, haviam somente 27 milhões de reais para o Brasil inteiro para tratar de prevenção. Karine, isso não seria possível nem sequer manter as obras que estavam na carteira do Ministério da Cidade. Houve a PEC da transição. Na PEC da transição, o presidente Lula consegue levar a questão da prevenção para mais de 236 milhões de reais. No primeiro orçamento do presidente Lula, esse orçamento sobe para 656 milhões de reais. E nós fizemos, como eu disse a você, uma seleção de prevenção, Karine, de mais de 20 bilhões de reais para todo o Brasil. Para que a gente possa o quê, Karine? A gente tem que tornar nossas cidades resilientes. As nossas cidades têm que ser sustentáveis. Nós precisamos cuidar da questão do meio ambiente, que vai sendo um dos temas centrais. Outro tema importante também, Karine, que a gente investiu muito, foi nos planos de redução de risco. Nós estamos financiando cerca de 200 planos de redução de risco. Nós mapeamos as cidades que mais sofrem com isso e nós estamos financiando planos de redução de risco. Para quê? Para que acontecendo eventos ou para que as nossas prefeituras, o governo de estado se planejem para que, se eventos futuros acontecerem, que a gente não aconteça, não veja cenas como aquelas que a gente tem visto ao longo. Vocês mesmo aqui têm coberto eventos aí climáticos que têm aí chocado a nossa história durante muitos anos, as pessoas durante muitos anos no Brasil. Então, prevenção, Karine, precisa ser uma prioridade para todos os governos. Não pode ser um governo e aí a gente passa 4 anos sem investir em prevenção. Nós temos que estar investindo, levando infraestrutura para tornar nossas cidades, como eu disse, cada vez mais resilientes e sustentáveis. Porque, como eu disse, Karine, não haverá essa coisa. Cada vez esses eventos climáticos vão ser mais fortes e, para isso, a nossa cidade tem que estar preparadas para absorver esses eventos. Quero saber, ministro, como é que, se a partir da COP a gente pode pensar na Amazônia como patrimônio ambiental da humanidade? É isso que o senhor acha que pode acontecer depois da COP? Eu acho, primeiro, Karine, que eu acho que vai ser uma grande oportunidade para o mundo. Eu tenho sempre dito, Karine, que as grandes economias, elas têm discutido o meio ambiente, elas têm prometido muita coisa e têm executado pouco. Cada COP que acontece são novas promessas e as coisas não saem do papel. Eu acho que essa COP, a COP de Belém, ela tem que ser a COP da virada. Nós precisamos parar de discutir e começar a executar, começar a transformar em realidade. E também eu acho que é uma outra oportunidade importante também, Karine, que a gente faça, além de ser a COP da floresta, a COP de Belém, mas que ela seja a COP das cidades. A maioria do povo no mundo, Karine, vive nas cidades. Na região amazônica... Os desafios estão nas cidades. Na região amazônica, nós temos aí 28 milhões de amazônidas que vivem só na Amazônia brasileira. E essas pessoas, Karine, não vivem embaixo de copa de árvore. Essas pessoas vivem nas cidades. E é lá que a gente tem que levar a infraestrutura. É lá que a gente tem que continuar investindo em todas as esferas, Karine. Isso não é responsabilidade de um ente ou outro. Todos os entes, nós temos que juntos continuar fazendo os investimentos. E porque essas pessoas que vivem nessas cidades, Karine, elas querem ter uma saúde de qualidade, ela quer ter bons empregos, ela quer que seus filhos estudem em escolas
de qualidade, elas querem ter obras de infraestrutura que melhorem as suas vidas. Não só em Belém, mas em Manaus, em Boa Vista, em Macapá, ou que seja nas cidades da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia. Então, e quem tem que financiar isso e parte disso, o Brasil está fazendo a sua parte. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, os investimentos do PAC, só no Ministério das Cidades, Karine, são cerca de 60 bilhões de reais. O Brasil não vai se negar e continuar fazendo os investimentos, mas nós queremos saber o seguinte, e o compromisso dessas grandes economias para que elas possam financiar? A gente precisa preservar. E acho que não há lugar melhor, Karine, para que esses líderes mundiais discutam o meio ambiente do que na Amazônia. Essas pessoas, quando falam da Amazônia, Karine, elas falam sem nunca ter chegado perto da Amazônia. Verdade. E aí, mais uma vez, eu faço aqui uma saudação da coragem e da ideia que o presidente Lula de levar a COP para Belém, para que a gente possa discutir. Esse tema que tem sido discutido tanto tempo, que é a Amazônia, que seja discutido dentro de uma cidade amazônica, entender as suas potencialidades e os seus problemas e discutir quais são as soluções para o planeta. É isso aí, falou o nosso paraense amazônida, com toda a autoridade para nos explicar sobre tudo isso. Ministro Jader, obrigada, foi bom demais, viu? Eu que agradeço a você, Karine, mais uma vez, aqui parabenizando por essa grande iniciativa do Estúdio COP30. É isso, e você que ficou aqui com a gente, obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Olá, neste programa você saberá como está a luta do Plano Estadual de Educação. Vai conferir a defesa dos professores demitidos em licença médica. E vai conhecer a ocupação Ailton Krenak. Acompanhe com a gente. No dia 14 de outubro, tivemos o lançamento da Frente Parlamentar, que irá acompanhar a elaboração do Plano Estadual de Educação. No dia 23 de outubro, foi realizada mais uma reunião da Comissão de Estudos para a elaboração do plano. A segunda presidenta da APEUESP, deputada estadual professora Bebel, que integra a frente, participou do evento. Na reunião que ocorreu na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, foi apresentado um diagnóstico estadual de acordo com as metas e objetivos previstos no Plano Nacional de Educação, que atualmente tramita no Congresso Nacional. Aqui a gente ainda está debatendo, e um pouco em confronto com o diagnóstico do Estado. Por óbvio, tem pontos que vocês viram da valorização dos profissionais da educação básica, a formação. Há problemas com isso, eu acho que nós vamos ter problema, a questão da carreira, também. Mas também a gente vê que no ensino técnico profissionalizante, as questões também têm que ser ajustadas. A reunião contou com a presença de parlamentares da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, além de representantes de outros órgãos estaduais, como o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a gente vai ter que ter um trabalho gigante para poder pôr as metas que fortaleçam, primeiro, a valorização dos profissionais da educação, a formação, a utilização da jornada do piso, que não é respeitada aqui no Estado, o piso salarial, você viu, não fui só eu, todo mundo fala, e ao mesmo tempo os conceitos que se tem de profissionais da educação para a educação infantil. Em breve terão início as reuniões das comissões temáticas e a APEUESP, por meio de sua representante na frente parlamentar, promete estar presente para defender as demandas da categoria. Acho que foi um debate, foi válido, vários olhares. Essa que é a riqueza. Agora, mais rico fica quando a população começa também, ela, ter acesso a esses dados que estão saindo daqui. No dia 28, terça-feira, a professora Bebel subiu novamente à tribuna da Assembleia Legislativa
para defender a categoria dos ataques do governo do estado. Eu quero tocar um pouco, no assunto da educação, os professores. Eu estou incomodada com essa secretaria, com esse governador. Está me pedindo uma greve, eles vão ganhar. Por quê? Nós ganhamos uma ação liminar garantindo que os professores que perderam as aulas nas salas de leitura do PROAT e o juiz, deputado e meu sempre senador Suplicy, ele até estendeu para os outros que tivessem doente a partir de 3 de junho deste ano, ou seja, retroagiu os efeitos de ter que reintegrar, devolvê-los para o posto de trabalho. É isto, porque tinham sido demitidos. E o governador não cumpre a liminar, não cumpre a lei. O juiz deu 15 dias, Tá no prazo, mas não precisa ir até o término do prazo. Tem que cumprir. Por quê? Porque são mais de 600 professores. Olha, ainda se a gente estivesse falando de um número, Porque que eles consideram faltosos os professores que vão ao médico. E aí, se você for 3 vezes ao ano, se for admitido em caráter precário, é demitido. Se for efetivo, é tirado da sala de leitura, ou do PROAT, ou, cai na jornada menor, perde jornada. Então, eu acho isso brincar com a vida de pessoas. Falou-se aqui na reforma administrativa. Eu não vou falar da tribuna, eu vou estar lá em Brasília, lutando contra a reforma administrativa. A deputada e professora também falou sobre a reforma administrativa que está em pauta no Congresso Nacional. Recentemente eu fiz uma audiência pública aqui na LESP, debatemos esse tema, ficou claro que o servidor público vai ser tratado a pão e água, e menos Estado, na verdade, quando você propõe uma reforma administrativa que prevê, acabar com a estabilidade. Tenho certeza de uma coisa, é o Centrão querendo, enxugar mais ainda do que já é enxuto o Estado. Nós precisamos de mais policiais, nós precisamos de mais agentes de saúde, mais pessoas que trabalham na saúde, nós precisamos de professores, nós precisamos de todos os servidores públicos, seja deste estado ou deste país. Portanto, não a reforma administrativa, e amanhã eu estarei lá na luta, porque esta reforma, ela é uma reforma para desmontar um Estado que pode ser indutor, que pode ajudar nas políticas públicas. E a gente tem que ter claro que tudo que prevê demissão, que prevê, a gente tem que no mínimo entender que se passou no concurso, está garantido. Então, o concurso público, concluindo, deputado, ele é a porta de entrada, isso é defesa da PUESP, que estará lá amanhã em Brasília também, com uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para forçar a retirada desse PL. Muito obrigada, senhor presidente. Direto do Itaú Cultural, a ocupação Ailton Krenak convida o público a mergulhar na trajetória e no pensamento de um dos maiores líderes indígenas do Brasil, propondo uma nova forma de pensar o presente e o futuro. As ocupações, elas têm um papel bastante interessante dentro do complexo exposições, no Itaú Cultural, porque ela permite uma imersão na vida, na obra, mas também por meio de despertar outros sentidos quando a gente está aqui. E algo importante também, que é um grande pilar das ocupações, que é uma homenagem a pessoas que contribuíram com a cultura e a arte brasileira. Para essa homenagem ao Ailton Krenak, que é a primeira ocupação que homenageia uma pessoa indígena, e a gente tem a oportunidade de dar uma parada no tempo, entender, pisar direito no lugar, entender que sensibilidades a gente perde com a correria do nosso dia a dia, ainda mais a gente pensando
essa cidade como São Paulo, a Avenida Paulista, 149, a gente vem de uma calçada muito movimentada e aí você tem uma proposta de entrar nesse espaço que traz um outro clima, traz uma outra temperatura, uma outra textura e que faz a gente entrar em contato com a obra de um pensador, de um ativista, de uma pessoa que, quando fala, ela balança um pouco as nossas estruturas de pensamento, se a gente de fato está aberto para essa escuta dele. É uma pessoa muito importante para o movimento indígena e chamou muita atenção uma produção que provavelmente é muito pouco conhecida, que é a produção de artes visuais dele. Então a gente vai ter aqui no espaço diversos quadros que ele pintou, muitas obras dele. O mergulho na pesquisa possibilitou isso, né? Da gente trazer cadernos dele de anotação, entender como que é essa produção de escrita dele, que é muito interessante porque ele vai para as palestras, fala muito a respeito, né, de determinado tema e aquilo gravado possibilita para ele elaborar, retrabalhar e desenvolver as escritas, né? O processo dele é muito nessa forma e por isso que às vezes talvez ele não goste de usar a palavra escritor, mas ele é. Então, até dia 23 de novembro, de terça a domingo, aqui na Avenida Paulista 149, venham para a ocupação Menamin Ailton Krenak. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra outras notícias sobre o mundo da educação. Fique ligado e até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.